1 Pedro tem sido este trilho pelo qual nós temos caminhado ao longo deste primeiro trimestre, e sem data, estamos olhando com calma o tema do nosso ano: cuide bem do seu jardim, cuidar das várias áreas da nossa vida, que nós somos responsáveis não só por cultivar, como também por garantir o crescimento, garantir o florescimento dessas áreas da nossa vida. Quais áreas, pastor? Todas as áreas. Tudo aquilo que embeleza a nossa vida, como por exemplo a nossa família, é objeto do nosso cuidado. Eu tenho que cuidar da minha família. Meu casamento, objeto do meu cuidado, preciso cuidar do meu casamento. A minha espiritualidade, preciso cuidar, não posso de maneira alguma baixar a guarda, porque são muitos os ataques, são muitas situações, muitas disposições contrárias. Tudo merece cuidado, irmãos, e pelo princípio físico da entropia, se a gente não cuidar, as coisas se desmancham, as coisas se desvanecem, as coisas se esfarelam. Tudo depende, necessita do nosso cuidado. Diante dessa realidade, nós estamos então vendo áreas de cuidado, e hoje nós temos que cuidar da nossa felicidade. Olha só que diferente. A felicidade não é um acidente. A felicidade, que com muita frequência se define não como algo que se estende, mas como algo pontual. Não existe felicidade, mas existem momentos felizes. Exigem de nós esta atenção, esse cuidado, cuidar desta área da vida. Felicidade. Felicidade é um assunto da moda. Muita gente está falando de felicidade. Muita gente está destacando este conceito, porque afinal de contas, se a modernidade garantia que toda a ciência era a rainha, se o período da modernidade, quando acaba a Idade Média, passa aí, a gente começa a avançar num período em que a solução não é mais dada pela igreja, que a última palavra não é dos padres, mas agora a história é diferente, a história é vista com outros olhos, e aí começa a modernidade, o Maquiavel falando que quem coloca o rei não é Deus, é um conjunto de práticas que fazem com que alguém seja um rei. A ciência falando que as doenças podem ser curadas sim, através de penicilina, de antibióticos. Todo mundo começa a se empolgar com a idade moderna. A idade moderna vem dizendo para nós que os homens têm todas as respostas, que as ciências trariam para nós tudo o que a gente precisaria para ser feliz. A modernidade, através de Adam Smith, por exemplo, na Riqueza das Nações, diz que os países ricos iam distribuir as riquezas, que uma mão invisível ia distribuir, essa mão invisível distribuiria as riquezas de tal maneira que os países pobres teriam também recursos vindo dos países ricos. E qual não é então, irmãos, a decepção? Quando tem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, quando os homens descobrem que tudo bem, a gente cura uma doença com vacina, mas surge outra, surge ébola, surge AIDS. Os homens tomam um choque e falam, realmente a ciência não vai resolver tudo. Os homens tomam um choque e descobrem que a riqueza das nações não ia ser distribuída coisa nenhuma, que quem era rico ia querer ficar mais rico ainda, e se quem era rico não tinha onde pôr dinheiro, a gente inventa alguma coisa, vamos para a lua para a gente gastar dinheiro, mas não vamos dar dinheiro para pobre, coisa nenhuma. A decepção que veio com a modernidade fez perceber que a ciência não tem resposta, que a economia não tem resposta, que os homens, em vez de se tornarem melhores, os homens se tornaram piores. Essa é a pós-modernidade, um nome que não é consenso entre todos, mas que é bastante dito, bastante repetido em vários segmentos, em vários setores. Podemos chamar de outros nomes, podemos chamar de modernidade fluida, podemos chamar de modernidade tardia, podemos chamar de hipermodernidade, podemos chamar de muitos nomes, mas pós-modernidade é o mais comum entre eles, marcado pela decepção. Os pobres não ficaram mais ricos, as doenças não foram resolvidas pelos cientistas, quando cura uma, surge outra. O homem não se tornou melhor,
Os homens mais inteligentes não se tornaram mais humanos, pelo contrário, ficaram mais desumanos. Eles quiseram mais coisas para si e esqueceram tudo em volta. Decepção em cima de decepção. Então agora, em meio a essa decepção, em meio a este mundo de decepção e de tristeza, aí a gente começa a ter os efeitos colaterais, aquilo que a gente vive na mente e o nosso corpo de alguma forma responde. Efeito colateral são as doenças modernas. Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia, temores, um aperto no coração e eu não sei o que é. Tudo isso é doença desse nosso período da história. Desse nosso período sem respostas. Desse nosso período que a gente tornou realidade a frase de Nietzsche de que Deus está morto porque nós matamos Deus, nós não precisamos mais de Deus. Afinal de contas, eu quero comprar um carro, eu vou lá e financio, não preciso de Deus. Eu estou com dor de cabeça, eu compro o Tilenol e acabou a minha dor de cabeça. Não precisa mais de Deus. E não foi o ateu que disse isso, foram os crentes que falaram isso. A gente não precisa mais de Deus, a gente resolve tudo sem Deus. Deus é só um capricho para nós. E por causa dessa vida sem Deus, a gente adoeceu. Por causa dessa vida sem Deus, a gente ficou com vazios existenciais, com dores tão insuportáveis que alguns incapazes de administrar a dor até atentam contra a própria vida, doença de uma sociedade. E aí, caiu a ficha, despertou, abriu os olhos e falaram assim: precisamos sair à procura da felicidade. Precisamos descobrir essa tal dessa felicidade. A Universidade de Harvard, uma das universidades mais celebradas do mundo e de alto conceito e de posição extremamente nobre no ranking das instituições de ensino, ela recentemente abriu um curso de felicidade. Foi o curso mais procurado como a disciplina optativa. O que você vai estudar? Vou estudar felicidade. A sua marca inicial foi de 1.047 inscritos. Esse ano bateu o recorde, 1.054 inscritos para fazer o curso de felicidade, as disciplinas de felicidade. Você pode inclusive comprar um livro, pode inclusive acessar no YouTube um audiobook do livro A Felicidade nos Moldes de Harvard, a Felicidade segundo Harvard. Eles mostram o que tem que ter na vida para ser feliz. Interessante que o que precisa, segundo Harvard, para ser feliz na vida, não passa por bens materiais. A partir de $20 mil por mês, a sua vida não muda. Se você ganha $20 mil ou ganha $40 mil por mês, sua vida não muda. Você vai para os mesmos lugares, você come as mesmas coisas, você viaja para os mesmos lugares. A felicidade não está nas coisas materiais, concluíram os estudiosos de Harvard. Felicidade não está nas aquisições, nas situações, nos títulos. Mas uma das coisas que contribui para a felicidade é um propósito. Ter um motivo para viver. Uma das coisas que está no ranking da felicidade segundo Harvard, está as boas relações. Alguém que tem dinheiro, mas está brigado com os parentes, é profundamente mais infeliz do que alguém que não tem dinheiro, mas fez uma farra na sexta-feira à noite, cozinharam um pé de frango na panela de pressão, e cada um comeu um potinho de sopa de pé de frango, mas estava todo mundo junto, dando risada. Quem estava junto, dando risada nas pequenas coisas, é mais feliz do que quem está separado em grandes coisas individualmente. É claro que a condição ideal é a gente estar com grandes coisas e junto com a nossa família, né? Esse é o ideal. Uma coisa não exclui a outra. É só para você entender que existe um ranking da felicidade. Existem algumas questões ligadas a esta felicidade que vai se buscando. E que tudo que está à nossa volta depõe contra a felicidade. A felicidade que já vem lá desde a Grécia Antiga, desde Aristóteles escrevendo para o seu filho Nicômaco a ética, um código, ensinando o menino a viver, ensinando nas páginas daquela literatura o que a vida precisa ter para ser boa, para ser bem vivida. Mas muito antes de todos eles, irmãos, Deus já vem dando os caminhos da felicidade. E a nossa felicidade está enraizada em uma mancada. Uma mancada é o ponto de partida da nossa infelicidade. Exatamente ignorar a Deus. Se o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, quem ignora a Deus na sua tolice, perde um terreno fértil para a sua felicidade brotar, florescer, para ser feliz, para ter coisas
que estão para além de tudo que a gente possa produzir com as nossas mãos, ou adquirir nessa corrida insana de consumo, muito além de qualquer coisa que a gente possa encontrar no mercado, encontrar em situações da vida, em diversões, em shows, ou qualquer coisa que seja promovida pelo homem. Essa verdade, ela chega à última consequência através da pessoa de Jesus, que mostra para nós que a nossa infelicidade está baseada num vazio, numa vida que você corre e não sabe para onde vai. Essa infelicidade está baseada numa insatisfação. E eu até engasguei na primeira palavra, porque a segunda já veio de pronto, insatisfação. Que você tem, mas não está contente com nada. Que você vai, organiza, faz, e quando você chega, você fala, puxa, era só isso. E Jesus, trazendo o segredo da felicidade, fala para nós assim, vinde a mim, vós, que estáis cansados, que está com o coração apertado, que está com essa angústia no peito, que nada resolve, venha a mim, que eu vos aliviarei, darei descanso a vocês. Homens andaram com Jesus e encontraram em Jesus a felicidade. Abriram mão de grandes ganhos, abriram mão daquilo que eles tinham, que era tão precioso. 3 deles tinham uma indústria da piscicultura, a indústria da pesca, tinham barcos, tinham funcionários, mas abriram mão. Numa das pescas mais profícuas que fizeram, numa das pescas mais ricas, 152 grandes peixes, precisaram pedir ajuda de barcos do lado. Ficaram surpresos, nunca pescaram tanto assim, e exatamente naquele dia que eles deixaram o barco, falaram, claro que Jesus pode dar muito mais do que isso. E encontraram felicidade, encontraram alegria, encontraram harmonia nas suas vidas. Um desses homens é Pedro. E Pedro ensina para nós o segredo da felicidade, desta vida com Jesus. E é exatamente isso que eu quero ler com você, em 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo número 3. Vai ser muito legal se você abrir a Bíblia comigo, muito legal se você trouxe uma caneta, para a gente ir riscando junto, você ir aprendendo, a Bíblia ir falando com você ir digerindo essa palavra ao longo da semana, você aprender o segredo da felicidade, porque não é uma forçação de barra, está literalmente no texto, de acordo com a sua tradução, ele vai dizer, quem de vocês quiser ser feliz, de acordo com a sua tradução, ele vai dizer, quem de vocês quiser viver dias felizes, de acordo com a sua tradução, ele vai dizer assim, quem quiser encontrar felicidade, segue esses passos que eu vou dar para vocês, que são possíveis através de Jesus. Deixe-me até fazer uma advertência de antemão, se você está nos visitando, quero cumprimentar você, falar que você é muito bem-vindo, que você está no lugar certo, é a noite da sua bênção, da sua vitória, é a noite de você firmar com Jesus realmente, porque a nossa felicidade vem dele. Ele é o pré-requisito para tudo isso que está, para daí para frente a gente começar a experimentar. E se você... Obrigado, Marco Antônio. Que você possa então desfrutar disso. Eu lerei na tradução que está projetado, para que a gente tenha essa instrução. São poucos versículos, são do 8 ao 12, e falaram tão profundamente conosco, numa mensagem curta, enxuta, mas muito objetiva, que fará muito bem para a sua vida. O texto diz assim, por fim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Aqui temos uma informação importante já. A felicidade passa por um tipo de pensamento, um tipo de cabeça, um tipo de alinhamento, que não tem nada a ver com uniformidade. Vocês sabem, eu sempre denuncio aqui a uniformidade, né? A uniformidade, seja na escola, seja no presídio, seja no quartel, quer tirar a identidade das pessoas. Todo mundo igual não é uma coisa boa, não. Tanto é que o nosso Deus é o Deus da multiforme graça. Unidade são pessoas diferentes se complementando, mas com a mente que está na mesma direção. Continuamos com a leitura desse mesmo modo de pensar.
consiste em ser cheios de compaixão um pelos outros, de amarem-se uns aos outros como irmãos, de mostrarem misericórdia e humildade, de ter um estilo de vida, diz o versículo número 9, que não retribui mal por mal, nem insulto por insulto, ao contrário, retribuam com uma bênção, pois foi para isso que vocês que têm Jesus, porque o Pedro está escrevendo para essa gente, foi chamada, gente que foi chamada para abençoar. E quando essa gente abençoa, as bênçãos são concedidas. Versículo número 10. Se você quiser desfrutar a vida e viver dias muito felizes, é bonita essa expressão, desfrutar a vida, hein? Santo Agostinho dizia assim: ame a Deus e faça o que você quiser. Os crentes não são muito equipados para desfrutar a vida, irmãos. Os crentes às vezes são pessoas mal resolvidas, que ficam procurando fantasma, ficam procurando um artista para meter o pau, fica procurando uma festa para criticar, fica procurando. Eu tenho visto crente que está entendendo mais de carnaval do que os carnavalescos. A gente tem que se concentrar no certo, falar do bem, destacar o nosso amor a Deus. Quando a gente destaca o certo, o errado é identificado automaticamente. Que você não seja uma pessoa chata que não desfruta a vida, que vive só de criticar os outros. Que você destaque e mostre-se apaixonado por aquilo que é certo, aquilo que é bom. Porque a verdade mesmo é que quem fala muito de uma coisa, essa coisa está no coração dela. Eu lembro de um irmão que foi dar um testemunho na Assembleia de Deus e ele falou assim: irmãos, estamos aqui nessa EBD de manhã, nesse domingo ensolarado, a gente podia estar na praia tomando uma cervejinha, mas a gente está aqui. É isso, irmãos. Sigmund Freud chama de ato falho. Quem critica muito as coisas, esses caras machão que criticam muito gay, se cavocar, eles têm vontade de tomar uma roçada da barba no rosto, viu? O crente está concentrado no amor ao seu Senhor, naquilo que é certo. Para de olhar a vida dos outros. Desfruta com Jesus. Se você quiser desfrutar a vida, se você não quiser ser uma pessoa amarga, se você quer desfrutar a vida e viver dias felizes, segue ali a receita, ó. Refreia a língua, para de falar maldade, de lábios que dizem mentiras, afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz, esforce-se por mantê-las. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra aqueles que praticam o mal. É uma palavra que precisa de um pastor para dar explicação? Acho que não, né? Acho que é autoexplicativo. Mas como eu estou aqui e você me honrou com a presença, eu vou falar um pouquinho mais então. Vou falar para você desta realidade de que o cristianismo é baseado na mente. Por isso um autor chamado John Stott escreveu um livro fininho, facinho de ler, você senta em 2 horinhas você lê o livro, chamado Crer é Também Pensar. Por algum motivo, no inconsciente coletivo, principalmente no mundo acadêmico, as pessoas acham que os crentes são burros, as pessoas acham que os crentes são ignorantes, que os crentes não pensam. E é justamente o oposto, irmãos. Crer é pensar. Nós recebemos ao Senhor no nosso coração, mas este processo passa pela nossa mente, que faz essa avaliação do sacrifício de Cristo Jesus, que nos compra, que faz essa avaliação da obra de Cristo Jesus como uma obra cósmica, perfeita, para além do tempo, do espaço, da geografia. Crer é pensar nas opções, é pensar, por exemplo, naquela resposta tão inteligente que Blaise Pascal deu para um ateu. O ateu perguntou para o Blaise Pascal assim:
Como é que você me convence através da matemática que é possível, que é lógico eu crer em Deus? Ele falou, é muito simples, isso não tem dificuldade nenhuma. A fala do Pascal foi a seguinte: se eu crer, e eu, a partir da minha crença, viver uma vida boa, honrar a minha família, honrar os meus compromissos, e isso que eu criei foi uma bobagem, Deus não existe coisa nenhuma, beleza, eu não perco nada, porque eu vivi bem, e se a vida acaba aqui, eu não perdi nada. Se eu tiver errado, eu não perco nada. Agora você, que não crê, se você viver de qualquer jeito, primeiro você vai trazer sobre o seu corpo as consequências das suas escolhas loucas. E segundo, se você tiver errado, não dá para sair do inferno. É uma questão lógica. Quem tem mais a perder? A mente irmãos, aquilo que a Bíblia chama de fortaleza. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós temos que proteger as nossas fortalezas. A Bíblia é tão forte em falar sobre as nossas mentes, que ela diz que nós, quando recebemos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e somos selados com o Espírito Santo de Deus, que passa a reinar em nossos corações, nós recebemos com isso a salvação, e a salvação é ilustrada através de um capacete, o capacete da salvação, este EPI, este equipamento de proteção individual que nos guarda de ataques, de dados inflamados do maligno. Uma vez salvo, nós estamos com a nossa mente protegida da insegurança dessa vida, dos vazios, dos medos. E a paz de Jesus, então guarda as nossas mentes, guarda todo o nosso entendimento. Por isso, quando o nosso versículo número 8, você está com a Bíblia aberta, está me acompanhando, ele pede para nós termos o mesmo modo de pensar. O apóstolo Pedro está ecoando uma fala do apóstolo Paulo e dizendo assim: tenham a mente de Cristo. Está ecoando o ensino bíblico em todas as coisas boas, perfeitas e agradáveis, pensem. Está fazendo cada um de nós ter a certeza que sim, podemos torcer para times diferentes, ter candidato político diferente, um gostar de bermuda, outro gostar de calça, um gostar de saia, outro gostar de vestido, um gostar de vermelho, outro gostar de amarelo, outro gostar de azul. Podemos divergir nas mais diversas situações da vida. Um gosta de rock, outro gosta de samba, não tem problema nenhum. Porque na diversidade reina o respeito, no essencial reina o consenso. Jesus, esperança nossa, Jesus, segurança nossa, Jesus, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tenham o mesmo modo de pensar, que vocês estão debaixo do cuidado do príncipe da paz. Tenham o mesmo modo de pensar que estão debaixo da força de Deus. Tenham o mesmo modo de pensar que faz vocês reconhecerem que tem coisas indescritíveis reservadas para aqueles que são de Deus. Tenham o mesmo modo de pensar que faz com que vocês sejam parecidos com Jesus. Seja na quadra de vôlei, no campo de futebol ou no sofá de casa, parecido com Jesus. Tenham todos o mesmo modo de pensar. Não a partir de coisas pequenas, não baseado em detalhes da vida tão passageiros e tão efêmeros, que hoje a gente gosta, amanhã a gente não gosta, mas com relação ao essencial. Tenham o mesmo modo de pensar, guardem as suas mentes. Por quê? Porque as nossas mentes protegidas por Jesus fazem de nós um novo tipo de gente. Essa semana, 2 eventos mostraram como é decepcionante o homem dos nossos dias. Como o homem sem Deus, ele pode ser extremamente cruel, extremamente doente, extremamente podre.
A Convenção dos Bispos do Brasil colocou como tema do ano o versículo que eu falei na hora do nosso louvor: dai-lhe vós o que comer. Que não foi um termo inventado pela Convenção dos Bispos do Brasil, eles pegaram da fala de Jesus nas páginas da Bíblia Sagrada. Entendendo que no nosso país temos aí um contingente de alguns milhões de pessoas passando fome. Entendendo que algumas pessoas precisam do socorro, do apoio, de uma cesta. Algumas pessoas passaram por catástrofes e são os cristãos que vão ajudar nesse momento. Mas é incrível, irmãos, o número de haters. É incrível o número de sites. É incrível o número de boicotes que estão acontecendo, de gente falando assim: não vão para a igreja, porque o lema da convenção, da confederação, se falei convenção, troquei aí as palavras, o lema da CNBB é um lema comunista. Eles estão com esse negócio de comunismo, de dar comida, comunismo. A igreja ficou comunista. Gente ignorante. Se não ignorante de Bíblia, pelo menos ignorante da vida. Se um chamado para ajudar quem é necessitado está debaixo de uma cor, de uma ideologia, e se por causa da minha ideologia eu vou atrapalhar alguém de ajudar, eu estou numa situação muito ruim, irmãos. Muito ruim. A mente de Cristo. Eu estou dando um exemplo no âmbito da igreja. O outro exemplo você viu de como os homens estão mal e cruéis. De como os homens estão fazendo com que a gente se envergonhe da raça humana. Na maximização dos lucros, essa semana alguns de vocês talvez viram a cena de um repórter chorando. E por que estava chorando aquele homem tão bem preparado? Por que estava chorando aquele homem que é treinado para não se envolver emocionalmente? Porque ele viu famílias com sede e comerciantes vendendo 1 litro de água por R$93. Que tipo de gente que diante da tragédia quer ter tanto lucro assim, irmãos? Quer levar vantagem na desgraça dos outros? Que qualidade de gente é essa que vende 1 litro de água por R$93? Ah, não, pastor, mas é que eu vou ter que... vai vir de barco, tá bom. Mas será que vai custar mesmo R$93? Será que é isso? Tem o mesmo modo de pensar, e o mesmo modo de pensar é um modo de pensar de gente que coloca o coração nas questões, que olha para o outro, que divide a vida, que tem... Nas palavras do versículo, você pode ler comigo. Tem compaixão, que ama uns aos outros, e a vida fica melhor. A gente é feliz, irmãos, quando a gente fica com dó. Se você der risada da desgraça que a sua esposa está passando, que seu marido está passando, que seu filho está passando, que qualidade de gente que você é? Se você leva vantagem no momento difícil de alguém, que qualidade de vida você tem? Que felicidade você vai achar? Tenham compaixão, tenham esse mesmo modo de pensar. Mostrem misericórdia. É isso que ele está pedindo no nosso verso número 9. Mostrem que vocês são pessoas que têm um outro estilo de vida, que não são baseados na vingança, não são gente que paga o mal com o mal. Não, vocês são gente que paga o mal com o bem, porque vocês foram alcançados por aquele que foi levado como ovelha para o matadouro em silêncio. Vocês são gente diferente. Você quer ser feliz? Seja uma pessoa que faz feliz. Quer ser feliz? Seja uma pessoa que se compadece. Quer ser feliz? Seja uma pessoa que ajuda. Quer ser feliz? Seja uma pessoa que tenha compaixão. Quer ser feliz? Enxergue-se a você como parte da solução e não como parte do problema, retribuindo de maneira abençoadora. Cristo restaura a nossa humanidade. E aí, este segredo da felicidade que o nosso texto nos traz, e você que nesta noite quer ser feliz,
Você precisa olhar nessas 3 dimensões do que o Pedro fala. Eu quero acelerar para você ver rapidinho essas 3 dimensões. Em primeiro lugar, eu e você precisamos pensar e medir as nossas palavras. Quer viver dias felizes, quer ter dias bons, quer desfrutar a vida, ele diz: refreie a sua língua. O conceito é a experiência que os apóstolos viveram, é conceito que eles destacaram, é conceito que eles ouviram do lábio de Jesus, dizendo assim: olha, o que a gente falar, o que vocês falar, todas as palavras frívolas os homens darão conta. Eles ouviram Jesus falar que da mesma boca não pode sair água doce e água amarga, que nós somos fonte de bênção. Alguns deles ecoaram esse ensinamento de uma forma mais específica. Se você pensar no ensino de Tiago, por exemplo, Tiago vai dizer que é uma fagulha. A língua põe incêndio em situações que... Qual é a definição de incêndio, irmãos? Incêndio, a definição técnica de incêndio é fogo fora de controle. Porque nas nossas casas tem fogão, e a gente acende o fogão, não é um incêndio. Está no controle, virou o botão, apagou. Mas quando o fogo está fora de controle, é incêndio. O Tiago fala exatamente isso. Fala que a língua dá início a tragédias. A palavra mal colocada, diz o sábio Salomão, irmãos, é destruição pura. Você quer viver dias felizes? Refreie a sua língua. Refreie, use a sua língua para palavras abençoadoras. Use a sua língua para palavras enaltecedoras. Use a sua língua para palavras evangelizadoras. Isso mesmo, palavras que falem do amor de Deus, da paz de Deus, que falem de um novo jeito de ser e de viver. Quer ser feliz? Use a sua língua para o bem. Porque de alguma maneira, não que eu esteja pregando aqui a lei do retorno, em hipótese alguma, mas de alguma maneira, tem gente que sofre por causa das coisas que fala. Tem gente que sofre por causa das maldições que chama. Tem gente que é enrolado, porque a sua boca é boca de gente enrolada, que só sabe criticar, que só sabe xingar, que só sabe amaldiçoar. E que possivelmente, segundo diz a Bíblia, que a boca fala do que o coração está cheio, precisa dar uma manutenção no coração, para poder dizer coisas boas. Abençoe seus filhos quando saírem. Abençoe seu marido quando ele for trabalhar. Abençoe sua esposa. Use a boca para falar coisas boas, para falar coisas alegradoras, para fazer alguém dar risada. Use a sua boca para falar bem de alguém. Use a sua boca para falar bem de alguém, para elogiar. Porque se deixar, a gente só fala mal. A gente só acha os defeitos. Você viu? Está com a camisa torta, está com a camisa amassada, botou... A gente só olha o que está errado, irmãos. Não seja gente assim. Porque vocês têm um outro jeito de pensar. Têm o mesmo pensamento. O mesmo pensamento equilibrado de quem fortalece, de quem equilibra, de quem diz que a boa mão do Senhor está sobre nós, de quem reconhece que Jesus entrou na sua vida, e quando Ele entrou na minha vida, Ele entrou para que eu seja um abençoador, e que agora que Ele faz parte da minha vida, eu sou o corpo de Cristo, e como corpo de Cristo, eu sou boca de Cristo. A minha palavra é palavra de Cristo. A sua palavra, se você acha assim, não, é o pastor que tem que falar do Evangelho, você está redondamente enganado. É todo crente que tem que falar do amor de Jesus, das maravilhas que o Senhor nos fez. Como dizia o velho hino, contar as bênçãos, contar quantas são, recebidas da divina mão. Cada boca precisa dizer coisa boa, precisa cantar, precisa falar uma poesia, declamar, falar Carlos Drummond, falar Manuel Bandeira, cantar Elis Regina, fazer alguma coisa da vida que traga coisas bonitas, coisas boas, poesia. Melhor do que está xingando, melhor do que está murmurando,
falar um salmo, um hino, um cântico espiritual, uma palavra que traz vida. Quer desfrutar a vida e viver dias felizes? Guarde a sua língua. Tome cuidado. Pense no que você vai falar. Pensemos no que todos falarão. É preciso também pensar como nós vamos agir. Porque no fundo, o falar, se você olhar o livro de Gênesis, se você entender a estrutura do pensamento grego, todas as coisas vieram à existência a partir da palavra. Tudo que foi materializado, a caixa de som, alguém pensou caixa de som. Mas depois que alguém pensou caixa de som, alguém falou caixa de som. E se, sabe o e se? E se a gente fizesse uma caixinha com um alto-falante dentro? Tudo que foi feito, irmãos, tudo veio à existência pela palavra. A palavra transforma ideias em verdades. Assim pensavam os gregos. Assim João pegou emprestado e mostrou que Jesus é a palavra. Que tudo que passou a existir por causa de Jesus. Por isso a gente lê no Evangelho de João, no capítulo número 1, no princípio era o verbo, era a palavra. A palavra era Deus e a palavra estava com Deus. E por meio dele, tudo que foi feito se fez. Se a gente tem que preocupar com o que a gente vai falar, a gente tem que ter a consciência de que aquilo que a gente fala resulta numa ação. E foi tão bonito na escola dominical hoje, a classe dos homens. Quero convidar você que é homem a estar conosco. O couro está comendo, estamos falando de Sansão. Está sendo muito joia. Né, Tiago? Tiago dá risada. Tiago dá risada porque o Sansão, nós já estamos ficando fazendo um doutorado em Sansão. Acho que já são uns 4 domingos falando de Sansão. Primeiro pensa, depois vira verdade. Pensou, virou palavra, palavra virou ação. Por isso que Jesus falou assim, se alguém olhar para uma mulher com intenção impura, já pecou. Porque essa obsessão, ela vai fermentando dentro da gente. E aí vira verdade. Pensem, como vocês agirão? Como serão seus passos? Quer ser feliz? Tome atitudes coerentes, tome atitudes, com o perdão da redundância, vai ficar horrível, mas eu vou falar para que enfatize, né? Atitudes ativas. O que é isso? Ele está falando para a gente se afastar do mal, para a gente fazer o bem. Mas esse afastar do mal, você vai falar, pastor, afastar do mal não é ativo, é reativo. Tem o mal e eu dou um passo para trás, eu estou reagindo. Mas quando a gente pega lá no grego, na linguagem original, ele está falando para a gente fazer uma escolha antes que o mal apareça. Antes que a aparência do mal esteja disponível. Por isso, como a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia diz fugir do mal e da aparência do mal. E é exatamente isso que o Pedro está dizendo. Se existe a hipótese de algo ser mal compreendido, se existe a hipótese de algo ser ofensivo, se existe a hipótese de algo fazer mal a alguém, entristecer alguém, lesar alguém, defraudar alguém, fuja, se afaste disso. Se você tem notícia que aquele lugar não é bom, já tome a atitude de não ir. A atitude de fazer escolhas diferentes. Porque sem santificação ninguém verá Deus, irmãos. E o conceito da santificação é se separar. Uma disposição de quem se afasta. Quer ser feliz? Quer ser feliz? Não anda na beira do abismo. Não é esse o nosso ensino de Sansão? Ah, está sob controle. Já comigo, eu manjo desse negócio. Vou cair não. Ah, peguei vocês, acharam que eu ia... Não faça, não viva a vida assim. Não viva a vida assim, porque um dia você cai mesmo. Foge do mal. Foge de gente má.
Foge de gente. Ah, pastor, mas gente... Então, é legal, você dá um bom dia, fala um oi, beleza. Mas daí para essa pessoa influenciar o seu comportamento, não faça isso. Daí para essa pessoa frequentar a sua casa, não faça isso. Daí para essa pessoa andar com você, não faça isso. Você influencia as pessoas. A bandeira da cidade de São Paulo diz, não do cor duco, que no latim quer dizer, eu não sou conduzido, eu conduzo. Que bonito se cada crente disser assim, eu não sou conduzido, eu não sou piolho, não vou pela cabeça dos outros. A gente falava assim antigamente, né, Nivaldo? Não sou piolho, não vou pela cabeça dos outros. Não vai, irmãos, não vai. Atitudes. Aí você desfruta a vida e vive dias felizes. Quem foge do mal encontra a felicidade. Quem foge do mal e que tem essa disposição não só de não fazer o errado, mas de em detrimento do errado ainda fazer o certo. Eu não só deixarei de fazer aquilo que é inadequado, mas em complemento ainda farei o certo para mostrar o contraste, para mostrar, como disse Malaquias, a diferença do ímpio e do justo, do que serve e que não serve a Deus. Eu não só vou sofrer o prejuízo, como eu vou ainda mostrar, estou aqui, estou vivão, você me deu um prejuízo, eu não só não morri, como estou inteiro. E estou aqui para corrigir o que você não fez por mim, eu estou fazendo. Essa é a vida do crente, aí você fica feliz, que você tem um propósito, que você é instrumento de Deus. Quer curtir a vida e viver dias felizes? Cuidado com o jeito que você fala. Cuidado com o jeito que você age. Cuidado, finalmente, com aquilo que está no seu radar, com aquilo que você busca. Porque no fundo, muitos de nós somos da turma do deixa disso, né, irmãos? Muitos de nós queremos ver o circo pegar fogo, né? Fala a verdade. Muitos de nós passa aqueles videozinhos lá na internet do cara brigando no pesqueiro, você até para ver o que vai acontecer, né? O cara brigando no posto de gasolina, você assiste, tem um prazer em ver o fim da briga. Quando isso é distante no mundo da ficção, já não é bom, porque está alimentando no coração, né? Mas e quando é no ambiente da família, hein? E quando é no ambiente da igreja? Jesus ensinou e disse para nós assim, bem-aventurados, felizes são os pacificadores. Tem gente de mal perto de você? Toma cuidado para você não entrar na briga de um lado, ficar do lado do seu filho e colocar mais veneno contra a sua nora. Sabe essas coisas? Sabe essas coisas? Que você tem o filhinho da mamãe, e aí a mamãe entra na briga para defender o filhinho da mamãe, e aí joga veneno, e envenena o filho contra a esposa. Toma cuidado. É melhor você não tomar partido. É melhor você dizer assim, olha, agora vocês se casaram, vocês têm que resolver isso na casa de vocês. É melhor, resista a essa tentação de jogar gasolina, de ser, como os meninos dizem na atualidade, isqueirinho. Acende o pavio. Para com isso. Busque a paz. Esforce-se para mantê-la. Porque Jesus é o príncipe da paz e Ele está na nossa vida. E com Jesus nós precisamos ser instrumentos. Lembram da oração de São Francisco de Assis? Um dos reformadores que queria mudar a Igreja Católica e foi falar com o Papa. E Francisco de Assis foi conversar, falou, está errado isso. E o Papa Leão X, se a memória não me trai, falou para ele assim, você vem aqui que nem todo mendigo aqui falar comigo? Vai ter com os porcos. E ele, muito obediente, foi lá e ficou uma semana no chiqueiro e voltou, do jeito que ele estava no chiqueiro, voltou para falar com o Papa. Ele falou, o senhor mandou eu ficar com os porcos, eu fiquei com os porcos, agora eu vim falar contigo.
Eu estava com meus irmãozinhos porcos, mas agora eu vim falar contigo, as coisas estão erradas. A igreja não pode enriquecer desse jeito. E na fala daquele homem no século XII, se a memória não me trai, não estava no script, mas preciso pescar aqui e dizer para você, ele orou dizendo assim: Senhor, faze de mim instrumento da tua paz. Você é instrumento da paz ou é instrumento da guerra? Quando tem gente... Eu caí nisso, irmãos. Puxa vida, infelicidade, né? Imaturidade, incompetência, mau caratismo. Eu fui mau caráter, eu reconheço isso. Eu tinha um cliente lá em Campinas, chamava Fogões Daco, aí depois foi vendida, enfim. E eu conversava muito com um engenheiro, eram 3 engenheiros lá, e eu conversava muito com o engenheiro da área de produção, e eu caí na bobagem. Ele falou mal do colega dele, e eu entrei no assunto, e falei, ele é mesmo, esse cara não vale nada, esse cara é cruel, tal, isso aí não manja nada, e fui no embalo do cara, e mandei um e-mail com tudo aquilo lá. O cara foi mandado embora. O outro sentou na mesa dele, e começou a ler os e-mails do computador dele. E estava lá. Eu que não era um crente ativo, não era um crente sério, não era um pacificador, eu que me deixei envolver numa fofoca, fiz esse papel tão vergonhoso. Tinha um outro engenheiro lá que eu gostava muito dele, Edivaldo Cavazotti. Ele era crente, às vezes a gente conversava de coisas da igreja. Que feio que ficou, hein, irmãos? Não é? Quando aquele colega falou para o outro, aquele nosso fornecedor lá, um fofoqueiro. Que feio, né? Eu não tenho vergonha de trazer meus erros aqui para você. Eu preciso que você entenda na prática, que às vezes você entra numa briga de família. Preciso que você entenda na prática, que às vezes você entra numa fofoca de serviço. Preciso que você entenda na prática, que você entra numa situação das vizinhas, de casa, do bairro, do condomínio. Preciso que você entenda na prática que, como crentes, nós precisamos ter posturas diferentes. E eu me arrependi cruelmente, chorei amargamente, falei, puxa vida, como eu fui cabeçudo, por que eu entrei nisso de laranja? O crente precisa ser um pacificador. Gente que desarma bombas. Gente que concilia, que traz para perto, que busca paz. Essa é a função do crente, não é de alimentar armamentos de guerra, é isso mesmo, você não sabe o que ele fez comigo. Você está colocando gasolina na fogueira. A postura cristã de quem ouviu do mestre, como já citei na mensagem, bem-aventurados os pacificadores. Quando você é uma pessoa que fala coisas boas, que tem atitudes boas e quando busca a paz, você é feliz. Essa felicidade domina a sua vida, seu lar fica em harmonia, Deus usa mais você. Essa é a palavra de Deus nesta noite, que eu e você podemos ser instrumento de Deus. Eu e você podemos encontrar um nível de felicidade a partir do nosso compromisso com Deus. Eu e você estaremos em paz quando a gente não estiver em contradição. Quando a gente não vier aqui cantar uma coisa e viver outra coisa. Aí a gente vai encontrar paz e, consequentemente, felicidade. O segredo da felicidade, estar em paz com Deus, agindo como quem é dele. Você não é instrumento do diabo. Você é instrumento de Deus. Instrumento de paz. Instrumento de bênçãos. De palavras boas. De atitudes boas. De conciliação. Vamos orar a Deus? Para que Ele tenha misericórdia de nós. De repente você, assim como eu, deu alguma mancadinha no ambiente da família, jogou gasolina em alguma situação, e nessa noite você quer pedir perdão. Faça isso com Jesus, não vou te chamar aqui na frente não, você com Deus, fica tranquilo.
Talvez você melhor do que eu, e eu acredito que vocês são melhores que eu tenho certeza disso. Você não deu uma mancadinha, mas você quer ter uma postura mais ativa ainda, mais pacificadora, mais equilibrada, mais resolvedora da situação, ter menos direitos seus e favorecer mais os outros, ser instrumento da paz do Senhor. Se você quer isso, fale isso para Deus nesta oração e você vai desfrutar dessa felicidade. No fundo, a nossa infelicidade está nas nossas contradições. Somos infelizes porque a gente está em contradição. Quando a gente é íntegro, não tem contradição entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive, a gente encontra paz, encontra felicidade. E que bom que Jesus toca os nossos lábios com brasa viva e nos permite falar coisas boas. Que bom que Jesus refreia-nos de passos equivocados e maldosos e faz com que a gente dê passos, atitudes, que a gente haja de maneira correta. Que bom que Jesus tira de nós essa condição de quem joga gasolina na fogueira e faz de nós pacificadores. Que bom que Ele está aqui.